Olá, meus amigos, vocês estão na República dos Santos e aqui você não perde nunca. Mas quem perdeu foi o Santos Futebol Clube para o Bahia por 2-0. Um jogo que não tinha perspectiva muito grande para o Santos, porque não alteraria em nada a posição do Santos na tabela. Se perdesse ou se ganhasse, os 3 pontos não iriam mudar a sua classificação. O Santos já tinha conseguido tudo que poderia querer, principalmente nessa situação do campeonato, que era se classificar para a pré-Libertadores, e ficou em 8º lugar no campeonato. Sendo assim, mandou um time reserva para lá, só a molecada, já que no próximo fim de semana já começa o Campeonato Paulista, né? Então, o time precisava dar uma descansada, porque teve uma maratona muito grande de Libertadores, teve a maratona do próprio campeonato, jogos difíceis até garantir a vaga. E hoje foi um time de molecada para lá, que se o Santos não ganhou, pelo menos serviu para a gente poder avaliar uma série de jogadores, uma série de moleques que estão saindo da base aí, a grande maioria com 17, 18 anos, todos, quase que a maioria com menos de 20 anos, os mais velhos com 21, 22 anos, enfim, praticamente um time juvenil, onde pouquíssimos jogadores têm idade diferente disso. O jogo em si, o Bahia começou melhor que o Santos. Nos primeiros 10 minutos acabou atacando várias vezes, geralmente caindo pela direita com o Rossi. É engraçado, né? O Bahia, que é um time que brigou o campeonato inteiro para não cair, tem esse Rossi, que era um grande jogador no São Bento. Tem o Rodriguinho. Vocês lembram do Rodriguinho no Corinthians? Ele era metade do time do Corinthians. O próprio Gilberto, centroavante, que é um centroavante finalizador, chato, fazedor de gols, né? Que era do São Paulo, e o Nina, eu gosto muito daquele lateral direito do Bahia, que teve uma fase na Ponte muito boa, e agora também no Bahia, e mesmo assim o time lutou o campeonato inteiro para não cair. Hoje o jogo ainda valia um pouco mais para o Bahia, já que se o Bahia vencesse como venceu, ele poderia se classificar para a Copa Sul-Americana, contando com a derrota do Sport, que aconteceu. O Sport perdeu para o Atlético Paranaense, e com essa vitória o Bahia acabou se classificando para a Copa Sul-Americana. Voltando ao jogo, o Bahia começou melhor que o Santos. O Bahia jogando com a sua formação principal, indo para cima, tentando acuar o Santos. Criou 2 ou 3 boas situações pela direita, e numa dessas situações o avante Rossi do Bahia fez um bonito gol numa sobra de bola, um gol estilo Bebeto, né? Meio pegando de lado assim na bola, tem uma bola boa, e nesse momento o jogo mudou. Engraçado, né? Quando eu pensei, falei, puxa, a molecada vai se perder jogando fora, mas foi o contrário. O Santos começou a ficar mais calmo, começou a botar a bola no chão, o time começou a se encontrar, e acabou de 15, 20 minutos do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, o Santos praticamente dominou o jogo. O Santos passou a jogar pressionando o Bahia no seu campo, e o Bahia vivendo de alguns bons contra-ataques, já que a defesa do Santos estava muito mal armada, né? Uma defesa não treinada, né? Uma defesa feita pelo Luiz Felipe e o Alex, que praticamente poucas vezes jogaram junto, mas principalmente nas laterais. O Fernando e o Wagner Palha, o Wagner Leonardo, não estavam bem no jogo. Às vezes subiam, não voltavam, e nas costas deles é que caíam as principais jogadas, principalmente pelo lado direito do ataque do Bahia, ou o lado esquerdo da defesa do Santos. Mas o Santos, esse menino Ângelo, mostrou que ele tem muito futuro. Ainda é cru, ainda tem coisas que precisa amadurecer, ainda precisa mais de um pouco de concentração, mas é um jogador, como eu já falei várias vezes aqui, um jogador vertical, um jogador que vai para cima, e um jogador que mostrou todo o seu potencial. É engraçado, né? Como um moleque de 16 anos
o time começou a procurar ele o tempo todo, fruto da postura que ele tem de verticalizar o jogo, de ir para cima, de tentar criar situações, de quando cortar para o meio, o jogo cair pela direita, mas ele é canhoto, e quando ele cortava para o meio, cortava com habilidade, às vezes fazendo jogadas pelo lado direito, ele também bate com a direita, mas o pé dele parece ser o esquerdo, e criando muitas situações de gol, algumas que o Bruno Marques perdeu de cabeça, duas situações de gol que o Balieiro, que estava jogando como volante, acabou perdendo de sobra ali na área, um chute, outro uma cabeçada. A cabeçada foi de uma jogada do Arthur Gomes, mas uma bela jogada que o Ângelo fez pela direita, o Balieiro acabou finalizando para cima. Enfim, o Santos acabou pressionando e bastante o time do Bahia. Já merecia até um empate naquele momento do jogo, né? Mas não conseguiu, virou o segundo tempo. Novamente o Santos veio para frente, entrou o Gabriel Pirani, que é um jogador de meio de campo no lugar do Fernando, o Balieiro foi jogar na lateral direita. E o Santos continuou acuando o time do Bahia, criando situações. Obviamente, à medida que o jogo foi passando e as situações de gol do Santos não se transformavam em gol, o Bahia começava a aproveitar do cansaço do time do Santos e criar boas situações de contra-ataque. Mas no segundo tempo, depois o Marcelo Fernandes acabou trocando, ele tirou o Arthur Gomes e botou o Alanzinho, que entrou bem no jogo, menino novo também, o magrinho, caído pela esquerda, criou situações. O Ivonei entrou no lugar do Giamota, né? O Giamota. Eu fiquei tão feliz que ele fez um gol contra o Fluminense, esperava que ele fosse reagir, hoje jogando no meio da molecada, para comandar o time, para criar situações. Jogou muito mal, não teve nenhuma capacidade criativa, sempre optando pelas jogadas erradas. Enfim, eu não sei o que acontece com esse moço. É incrível ver o jogador que esse cara foi no Campeonato Paulista do ano retrasado e o jogador que ele se tornou hoje. Eu torço por ele, acho ele um bom menino, mas realmente eu não sei se ele precisa mudar de clube, eu não sei se a situação psicológica dele é que abate ele, mas lamentavelmente ele é um cara que parece que não está tendo mais capacidade psicológica de formar no time do Santos. Enfim, a esperança que eu tinha quando ele fez o gol contra o Fluminense foi por água abaixo, porque hoje ele fez uma partida novamente muito fraca. Esse ponto do Santos, que é muito nevrálgico, que é o meio de campo, carece muito. O Santos precisa arrumar um jogador para se fixar ali, enquanto o Lucas Lourenço não amadurece. O Lucas Lourenço, que entrou no final do jogo, mas praticamente jogou 3 ou 4 minutos, nem pegou na bola. O Ivonei não é esse jogador, o Ivonei é um segundo volante, joga mais atrás, mais recuado. Enfim, é a posição nevrálgica do Santos, que o Santos precisa rapidamente, com esse novo técnico argentino, corrigir essa situação. E apesar do Santos ter tentado várias vezes pressionar o Bahia no segundo tempo, acabou que toda essa pressão vai gerando ansiedade, a ansiedade gera precipitação, a precipitação transforma velocidade em pressa, e a pressa acabou dando uma grande chance para o Bahia, que foi uma saída de bola do Santos, perdeu-se a bola, o time do Bahia armou um contra-ataque, a defesa do Santos parou pedindo impedimento, a jogada foi duvidosa, mas depois o VAR confirmou que não houve impedimento, e o Bahia, no finalzinho do jogo, já aos 49, acabou selando a sua vitória por 2-0. Não é nada traumático, não é nada do outro mundo, mas o que a gente tem que levar desse jogo são as coisas que a gente pôde observar dos jogadores, né? Então vamos fazer uma análise individual aqui. O João Paulo no gol, as 2 ou 3 vezes que ele foi bem exigido, jogou bem, não teve culpa no gol, fez 2 ou 3 grandes defesas, né? Esse menino Fernando, achei ele um pouco apagado ainda, talvez tenha estado nervoso, as bolas não caíram muito pelo lado dele ali,
e eu não consegui, eu não vou nem tentar dar nota ou avaliá-lo, porque realmente ele teve uma participação muito ínfima na partida, né? O Gabriel Pirani, que entrou no lugar dele, que é um jogador de meio de frente, que também é uma das promessas da Vila Belmiro, também não foi muito bem, não apareceu muito no jogo, né? O Luiz Felipe e o Alex, de uma forma geral, jogaram bem, tiveram uma boa atuação. As investidas do Bahia várias vezes foram cortadas pelos dois, entendeu? O Wagner Leonardo, que é o Wagner Palha, tem um pouco de dificuldade na marcação e hesita entre se sobe ou se desce. Ele precisa se fixar, ele precisa ver na cabeça dele que tipo de jogador ele é, se ele é um jogador mais de defesa ou mais de ataque, para que ele possa, quando entrar em campo, saber o que fazer. Me parece que ele tem um ímpeto de atacar, mas não passa no meio de campo, então cria pouquíssimas situações. Poderia ter dado um apoio maior a Arthur Gomes, mas pouquíssimas vezes ele chegou na frente junto com o Arthur Gomes. O meio do campo do Sandro, o Sandri fez uma ótima partida, sempre se apresentando. Se ver no scout, é um dos jogadores provavelmente que mais pegou na bola, né? O Vinícius Balieiro marcou bem, mas teve duas boas chances que acabou finalizando mal. Eu fico com raiva quando o volante não chega bem no ataque, porque eu acho que isso pode ser o diferencial do time, né? Jamota, já falei, um jogador que foi nulo em campo. E o ataque do Santos, que foi formado no começo do jogo com o Bruno Marques, né? O Arthur Gomes pelo lado e o Ângelo pelo outro. Quem se destacou, o Bruno Marques, dedicado, com vontade, mas também não conseguiu grandes coisas. O Arthur Gomes fez uma ou duas boas jogadas, mas eu acho que é muito pouco para o jogador e para o tempo que ele já tem de experiência. Poderia produzir muito mais. E esse Ângelo, que foi um destaque do jogo no sentido que pela verticalidade dele, apesar que na metade do segundo tempo ele começou a se cansar, foi substituído pelo Thailson, que é outro jogador que teve um começo fabuloso no Santos, mas atualmente não tem conseguido nada. Todas as vezes que entra, já entra com pouco tempo e não tem conseguido produzir grandes coisas, né? O Lucas Lourenço jogou muito pouco, e o Alanzinho, que entrou no final também, entrou faltando uns 10, 15 minutos, criou algumas situações, lutando, brigando e indo para cima, né? Uma coisa que eu queria falar já no outro vídeo, esqueci de falar, eu quero entender aquela jogada, quando o cara vai bater o tiro de meta, o goleiro, que vai um jogador ali para dar um toquinho para ele bater o tiro de meta. Eu não consegui entender qual é o objetivo abre cada um de um lado, dos dois laterais, os dois zagueiros, e o cara vai ali, o jogador de meio de campo, geralmente é o Sandri que faz isso. Eu queria que algum técnico me explicasse qual é o objetivo daquela jogada ensaiada ali, que eu sinceramente não consigo ver. Bom, foi isso aí. O Santos acabou o Brasileiro em 8º lugar, como eu já falei. Vai disputar a pré-Libertadores e no próximo fim de semana já começa contra o Santo André, depois no meio da semana contra a Ferroviária e no final de semana já tem clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Me parece que o Santos vai priorizar no Campeonato Paulista esses jogadores com menos de 23 anos, o time sub-23, mas na verdade a grande maioria do time do Santos é isso, né? Talvez poucos, acho que até o Soteldo não tem 23 anos ainda, acho que o Soteldo tem 22, mas poucos jogadores do Santos têm mais do que a cidade. Então vamos torcer para que o Santos faça um bom Campeonato Paulista e se prepare e passe dessa pré-Libertadores para participar da Libertadores, que é um torneio que, além de muito importante, dá muito dinheiro para o clube. É isso aí, gente. Você acabou de estar na República dos Santos, aonde você não perde nunca. Um grande abraço do Ricardo Pérez. Se inscreva no canal e esteja junto com a gente. Divulga esse vídeo aí, passa para a rapaziada, tá bom? Grande abraço!